Oi, pessoal, tá no ar mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV e o nosso tema hoje é saúde. Nós estamos em uma semana, em que Santa Maria está com bandeira vermelha, de acordo com os protocolos do governo do estado no combate à Covid-19 e por isso nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes, hein? No segundo bloco, nós vamos falar sobre a Lei das Máscaras, que já está em vigor em Santa Maria desde o último dia 1º de outubro, quinta-feira. Então, nós vamos trazer informações sobre como ela vai ser fiscalizada, o que isso traz de benefício para a saúde das pessoas. Mas antes que a gente fale sobre isso, é bem importante que a gente tenha também um panorama sobre como está a questão da Covid-19 aqui em Santa Maria. E para isso, nós contamos com a presença, a participação junto conosco aqui do Marcos Lobato. Ele é médico epidemiologista, da Vigilância em Saúde, também coordenador do Centro de Referência Municipal da Covid-19 aqui em Santa Maria. Além de médico, ele é também professor universitário, na área da medicina e por esse motivo a gente vai conversar com ele, chamando ele de professor. Professor, o senhor está me ouvindo muito bem? Sim. Muito obrigado. Perfeito, agradeço a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. Nós estamos, como eu disse, já na abertura do programa, professor, numa semana em que Santa Maria está com bandeira vermelha. Na semana passada, o senhor conversou com pessoas aqui do centro da Universidade Franciscana, com professores e também com funcionários, e repassou algumas informações bem importantes. E por esse motivo, nós vamos conversar agora com o senhor também para que a comunidade tenha acesso a essas informações. A primeira delas, já que eu lhe pergunto, professor, é em relação ao uso da máscara, Não se tinha lá no início da pandemia a certeza de que a máscara, por exemplo, pudesse evitar a contaminação. Agora já se tem. Uma lei municipal, o senhor acredita que ela vem para auxiliar no combate à pandemia aqui da cidade, principalmente numa semana em que nós tivemos aí a colocação de bandeira vermelha por conta do governo do estado? Sim, acredito que sim. A máscara, ela, a partir de um determinado momento da pandemia, se tornou uma das medidas para evitar a dispersão, a propagação da doença. Então, às vezes, claro, o ideal seria não precisar de uma lei obrigando as pessoas. O ideal seria que nós tivéssemos o bom senso como regra e as pessoas todas usarem sempre as máscaras. As máscaras impedem, ou melhor, reduzem essa propagação, e a gente já tem várias investigações provando isso, ou levando isso como importante. Mas, infelizmente, algumas pessoas precisam ser obrigadas a proteger umas às outras, Essa é a questão, mas eu acho que nesse momento, sim, é muito importante. Bom, é bem importante também repassar à população, professor Marcos Lobato, que mesmo com o surgimento de uma vacina, que é algo que vai ocorrer, acredito que só para 2021, e mesmo com o uso das máscaras, o vírus ele segue circulando em Santa Maria, ele segue circulando aqui no Brasil. E por esse motivo nós temos que ter um cuidado cada vez maior. O distanciamento social, professor, ainda é a melhor maneira de controlarmos a expansão do coronavírus em Santa Maria e eu diria no estado também? O distanciamento social é a melhor maneira que se tem para interromper a circulação do vírus em qualquer parte do mundo. Alguns lugares precisam mais desse distanciamento do que outros lugares. E isso depende em que momento da pandemia a gente está. Como no Brasil veio depois da Europa e bem depois da Ásia, então a gente ainda está no momento em que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, um momento em que precisa manter distanciamento. A gente tem níveis que não estão estáveis de crescimento da incidência da doença. Tá? E enquanto não se tiver vacina, é isso mesmo, não tem como evitar a propagação da doença sem distanciamento. Sim. Já que a gente tocou nessa questão da vacina, professor, leva-se muito tempo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos acompanhando por que se leva tanto tempo para a gente ter uma vacina, principalmente para combater um vírus como é o coronavírus. Olha, o desenvolvimento de uma vacina é uma coisa bastante complexa, Tem
vários passos que vão desde o laboratório, a escolha da estratégia, vamos dizer assim, para compor a vacina, se é uma vacina que vai ter o vírus inativado, ou vai ter uma parte do vírus, portanto, ou vai ser o vírus que vai estar enfraquecido. O termo técnico não é esse, mas para as pessoas entenderem melhor. Além disso, tem todo o desenvolvimento de uma tecnologia para carregar adequadamente essa partícula do vírus ou o vírus atenuado, enfraquecido, e aí tem os testes que têm que ser feitos para ver se realmente foi a escolha certa, aquela partícula, se ela vai causar imunidade mesmo nas pessoas, e também, como toda vacina, todas as vacinas que nós usamos sempre, por exemplo, a vacina para gripe, né, que se está disponível todos os anos, e eu faço todos os anos porque eu sou profissional de saúde, estou muito mais exposto, e ela também tem uma chance de dar efeitos colaterais. Então, é por isso que a gente precisa testar, tem uma parte que é desenvolvimento em laboratório típico, né? Depois teste em animais e depois teste em humanos, passando fase a fase. Por isso que é muito demorado fazer uma vacina, desenvolver uma boa vacina, uma vacina segura. A gente não pode deixar para a população uma vacina que traga algum tipo de risco, ou que o risco de vacinar seja igual ou maior do risco de não se vacinar em termos de adoecimento. Tá? Não porque a vacina vai carregar o vírus ou transmitir a doença, que é uma das coisas que as pessoas me perguntam, mas porque ela pode ter outros efeitos colaterais, como, por exemplo, acontece com a vacina do influenza e outras vacinas que a gente tem aí. Ela não chega, professor, se falou muito na tal, né, no distanciamento social como uma maneira de conter isso, o próprio uso de máscaras, que inclusive já virou lei, como a gente conversava agora há pouco, mas se falou também, professor, muito da tal da imunização de rebanho, né, que é aquela em que, à medida em que as pessoas vão tendo contato com o vírus e algumas vão sendo infectadas, o vírus, de certa forma, vai deixando de circular na medida em que a quantidade de pessoas acabou sendo contaminada e acabou gerando já anticorpos para isso. No entanto, professor, com a questão no caso da reinfecção, né? Essa teoria, de certa forma, foi por água abaixo, e eu lembro ainda que imunidade de rebanho é algo que é utilizado muito por parte da medicina veterinária, não para humanos, doutor. Como é que o senhor vê isso, professor? É isso mesmo. Bem, a imunidade de rebanho é um termo trazido da epidemiologia veterinária. Na epidemiologia humana, na saúde coletiva, a gente chama de imunidade coletiva, e ela é usada, esse conceito, para quando a gente tem vacina disponível. É por isso que as metas de vacinação nunca são 100%, ou muitas das metas de vacinação estão abaixo de 100%, que aí tu bloqueia a transmissão da doença, porque tem muita gente imunizada, mas não 100% das pessoas. A questão é que usar esse conceito, essa estratégia para expor a uma doença que pode levar à morte ou levar a consequências graves, e a gente ainda nem sabe todas as consequências de longo prazo para a doença, é uma coisa, a meu ver, desumana, né? É admitir que a gente vai deixar as pessoas se contaminar e uma parcela dessas pessoas vai ter a doença grave, uma proporção que varia em torno de 15% vai ter uma doença mais importante, em 5% dessas pessoas terão uma doença grave, vão precisar de auxílio ventilatório, ir para UTI, e aí algumas dessas pessoas vão morrer. E mesmo que seja uma letalidade baixa, como se tem visto, assim, a letalidade real deve estar em torno de 1 para cada 1.000 casos, mas 5% das pessoas, quer dizer, 1 em cada 20 que se contaminar vai ter uma doença grave, vai ficar na UTI, vai ficar entubada, pode ficar com alguma sequela. Eu acho que não é uma coisa nada razoável pensar, nem permitir mortes e nem permitir sofrimento desse nível, né? Eu acho que seria desumano a gente seguir falando disso. Isso cai por terra com a ideia da mutação do vírus, né? De ele poder reinfectar, como acontece
também com outro vírus que a gente já conhece, que é o vírus que causa a gripe, o influenza, né? Que todos os anos a gente tem que se vacinar novamente, porque ele faz uma mutação. É o mesmo vírus, mas ele muda uma parte dele para poder continuar se transmitindo. Sim. Bom, além de médico epidemiologista, o senhor é também professor universitário. E a gente viu frequentes ataques, professor, em relação à ciência, o movimento antivacina, ataques não só à ciência, mas também a instituições de ensino que fomentam a pesquisa. É a chamada crise sanitária. Como é que vocês tiveram frieza, professor, e também, eu diria assim, a tranquilidade de seguir com o trabalho e acreditar e mostrar às pessoas que a ciência, né, aquilo que é pesquisado, ainda é o melhor caminho para combater a pandemia diante, muitas vezes, de tanta ignorância e de tantos ataques que profissionais da saúde e instituições de ensino receberam, muitas vezes até por parte de gestores públicos? Bem, uma das coisas que faz nós seguirmos é porque nós acreditamos muito nisso e nós temos um compromisso com garantir o bem-estar das pessoas, tanto através da educação e da desenvolvimento tecnológico, da pesquisa, quanto da prestação de serviço, no caso da saúde, no caso de nós que somos docentes e profissionais de saúde, estamos envolvidos no cuidado e na docência, pesquisa e extensão. Eu acho que o que nos faz, apesar de todos esses ataques, de falas raivosas, de insensatez, e de recrudescimento de coisas como o movimento antivacina, retorno, né, uma coisa que foi no início do século passado, e eu pensava que nós havíamos ultrapassado esse grau de barbárie, a gente ainda não tem, mas o compromisso que as universidades têm é com o bem-estar da população. E como a gente vê que, na prática, no mundo real, é a ciência, é a educação, é a prestação de serviços baseados e do cuidado baseado no conhecimento científico que traz as melhores respostas para os problemas, não resolve todos os problemas, traz as melhores respostas possíveis que a humanidade pode ter naquele momento histórico. Então, a gente segue firme. Acredito que é isso que nos mantém, porque a gente sabe que é o melhor. Sim. Professor, para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria só que o senhor reforçasse para a comunidade de Santa Maria que nos acompanha. Santa Maria está chegando próximo a ter uma centena aí de mortos, infelizmente, por conta da Covid-19, né? Os números da semana que fechou o mês de setembro e que abre o mês de outubro, eles não são tão positivos. Aliás, nunca foram, a partir do momento em que nós tivemos o primeiro óbito na cidade, né? Mas o que eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas é o porquê de Santa Maria estar com a bandeira vermelha neste momento, enquanto todas as demais cidades, todas as demais regiões do estado estão com bandeira laranja. Lembro-me muito bem que na semana passada, quando nós conversamos, professor, o senhor dizia que, na verdade, Santa Maria está por conta daquele lockdown que havia sido feito lá atrás, né, em março ou em abril, não recordo agora. Santa Maria conseguiu se distanciar em relação à quantidade de casos e em quantidade de óbitos em relação às demais regiões do estado. Então, por isso é que nós estamos vivendo, né, essa chegada, essa intensidade de uma maneira diferente em relação aos estados, às demais regiões do estado. Ou seja, reforçando aquela ideia de que o distanciamento social ainda é a melhor maneira de se cuidar da Covid-19. Exato. Isso eu tenho falado em vários locais, em vários veículos, repito. O fato de Santa Maria ter entrado em lockdown mais cedo do que outros lugares fez com que o progresso da epidemia aqui fosse mais lento. Isso não quer dizer que a gente resolveu o problema. O que a gente fez é diminuir a intensidade dele e prolongar ele no tempo. Então, faz sentido, inclusive, a gente está agora em bandeira vermelha e os outros em laranja, porque eles já passaram pela bandeira vermelha e retornaram para laranja porque diminuiu a incidência. Até porque passou essa onda mais forte, talvez, nesses locais. E ainda, para nós, isso ainda está se desenvolvendo mais lentamente, mas
tardiamente do que outros lugares. Por exemplo, eu tive conversando com alguns amigos que eu trabalhei muitos anos em Gravataí, que é uma cidade na região metropolitana que tem mais ou menos a mesma população que aqui. E eles já estavam com mais de 100 óbitos há 3 semanas. Então, pensando no mesmo tamanho de população, outro município que eu conheço um pouco é Novo Hamburgo, comparando, né, a população desses, eles já tinham também um número bem maior de óbitos há mais de 2, 3 semanas do que nós temos hoje. Então, isso mostra essa questão. Funcionou o lockdown, funcionou o isolamento naquele momento, mas isso significa que as pessoas têm que entender que as coisas se prolongam. E era isso que a gente queria, achatar a curva, lembra? Lá no início da pandemia se falava, vamos tentar achatar a curva, vamos evitar o colapso do sistema de saúde. Sim, foi a melhor maneira encontrada, inclusive, para que Santa Maria, digamos, amenizasse e tardiamente, no caso, viesse a sofrer, né, essas consequências que a gente passa agora aí. Professor Marcos Lobato, que é também médico epidemiologista da Vigilância em Saúde, é coordenador do Centro de Referência Municipal de Covid-19 aqui em Santa Maria. Quero agradecer a sua disponibilidade e a sua participação aqui no programa Universo Acadêmico da UFN TV. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com a universidade, né, com as universidades. Fico muito feliz e estou à disposição para outros bate-papos aí, outras conversas que vocês acharem interessante a gente falar. Tá? Muito certo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, porque eu sei que o seu tempo aí não é sempre disponível. O senhor está numa correria grande, ainda mais coordenando, né, um centro de referência municipal da Covid-19. Um bom trabalho ao senhor e a todos aí também. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, nós seguimos com o assunto Covid-19, coronavírus, e nós vamos falar sobre a Lei das Máscaras, que está em vigor aqui em Santa Maria desde a última quinta-feira, dia 1º de outubro. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico aqui pela UFN TV e agora, neste segundo bloco, nós seguimos com o assunto sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, mas agora para falar sobre a legislação que está em vigor em Santa Maria desde o último dia 1º de outubro, que é a Lei das Máscaras, né? E para falar sobre isso, para trazer mais detalhes para a gente, nós vamos conversar agora com uma convidada nossa aqui, que é a Carolina Salbego Lisovski. A Carolina Salbego Lisovski, ela é controladora geral do município de Santa Maria e ela atua também na auditoria geral aqui do município de Santa Maria. Carolina, muito obrigado pela participação no programa Universo Acadêmico aqui conosco pela UFN TV. Você me ouve bem? Ouço bem, sim, agradeço a oportunidade de estar de volta nessa casa que também é minha, visto que sou egressa dessa universidade. Bacana, o prazer é nosso em tê-la novamente aqui. Carolina, eu gostaria de saber de você, a Lei das Máscaras, que entrou em vigor no último dia 1º de outubro aqui em Santa Maria, né, ela gerou uma certa polêmica por conta da questão financeira que envolve, da questão de certa forma, exigir isso das pessoas, né? Eu gostaria de saber de você, Carolina, que está por dentro da legislação. A lei prevê que a fiscalização aborde as pessoas em vias públicas sem máscara ou que utilizem o item de maneira incorreta, como, por exemplo, sem estar tapando a boca e o nariz. É isso? É isso mesmo. Na verdade, a questão da abordagem e do uso obrigatório das máscaras, a gente vem realizando de forma conscientização, digamos assim, desde o início da pandemia, porque a questão da máscara é unanimidade como forma de prevenção, dentre tantas incertezas que a gente tem no combate ao coronavírus, por ser uma questão nova. Então, as máscaras, elas se tornaram obrigatórias já desde março, abril, já temos obrigação em relação a isso, mas nós trabalhamos na conscientização, colocando a multa apenas agora, e 6 meses depois do trabalho de conscientização,
porque de fato tem uma minoria que ainda resiste a isso, que é para proteção coletiva. Então, nós precisamos, assim como outros itens de segurança, que são exemplificados, por exemplo, o cinto de segurança. Ele também é uma questão vinculada a um equipamento de segurança e que o não uso implica em multa, mesmo que a gente tenha trabalhado já um tempo considerável como conscientização. Mas agora a gente precisou achar uma outra forma de incentivar, digamos assim, as pessoas a fazerem o uso do equipamento. Sim. A fiscalização, ela atua, acredito que em vias públicas, né, em espaços públicos, mas como é que fica, por exemplo, a questão em estabelecimentos? Acredito que menos nos veículos, né, em carros, por exemplo, veículos particulares, as pessoas aí estão desobrigadas a usar a máscara, né, isso em termos de legislação, não em termos de saúde. Mas em vias públicas e também em estabelecimentos comerciais haverá essa fiscalização, Carolina? Sim, na verdade, nos estabelecimentos, desde os nossos primeiros decretos restritivos, a gente já incluiu a obrigatoriedade de multa, mas o sancionamento, a fiscalização era voltada ao proprietário do estabelecimento que permitia as pessoas a entrarem sem máscaras. Então, eles acabavam sendo multados. A partir da lei de 1º de outubro, a gente também está fazendo essa exigência, e em virtude desse contexto de pandemia, para as pessoas físicas. Então, nos ambientes públicos, na rua, nos estabelecimentos, no transporte público, e essa abordagem é feita, então, tendo a possibilidade de responsabilizar essas pessoas que insistem no não uso. Lembrando que a prioridade não é a multa, a prioridade é fazermos com que as pessoas coloquem a máscara, porque é isso que vai diminuir a circulação do vírus. Por isso que a prioridade é colocar a máscara e não efetuar a multa. Sim, nós estamos em uma semana de bandeira vermelha em Santa Maria, né, de acordo com os protocolos desenvolvidos pelo governo do estado. Não é a primeira vez que isso ocorre em Santa Maria, até para que as pessoas entendam, então, Carolina, de que forma vai ocorrer essa fiscalização. Primeiro, quem fará essa fiscalização? E segundo, o município, num primeiro momento, ao observar uma pessoa sem a máscara, as pessoas que vão fazer essa fiscalização, elas vão fornecer a máscara à pessoa, né? Em havendo a recusa para não utilizar ou corrigir daqui a pouco a máscara, se ela não estiver, por exemplo, cobrindo a boca e o nariz, aí sim a pessoa vai ser notificada e num segundo momento receber a multa? Isso, exatamente. Na verdade, nós temos a Força Tarefa de Fiscalização Integrada, que conta com mais de 150 servidores de diversas áreas da fiscalização e da Guarda Municipal que estão aptos e treinados para fazer essa abordagem. A abordagem das máscaras, ela vai compor as vistorias e ações que já são realizadas por essa força-tarefa, então eles vão continuar na sua rotina de fiscalização e inserir mais este item a ser fiscalizado. E aí sim, no momento em que nós verificarmos que as pessoas não estão fazendo uso ou estão fazendo uso incorreto do equipamento, elas serão abordadas e será solicitado que elas corrijam ou façam o uso. Tanto isso é verdade que nos dados aí, até o final de sexta-feira, ainda não atualizei os dados de final de semana, mas nós tivemos 233 abordagens e apenas 2 multas, porque todas as outras pessoas corrigiram o equipamento ou colocaram ou mesmo receberam a máscara, porque sim, aquelas pessoas que não têm o equipamento ou que ele está em poucas condições de uso, vão receber o equipamento para que façam o uso. Só depois dessa negativa, em que as pessoas insistem que não querem fazer o uso, aí sim nós teremos que proceder com autuação, indo ao encontro dessa consciência coletiva e desse respeito que nós precisamos ter com uma questão de saúde de toda a nossa comunidade. Sim. As multas, elas variam entre R$ 106 a R$ 568. Esse último valor, por exemplo, é no caso de reincidências. Agora, quem for abordado, por exemplo, Carolina, e precisar, né, se identificar, mas não tiver documento de identificação, como é que o município vai proceder neste caso? Na verdade, pela legislação, a identificação ela é obrigatória aos órgãos de fiscalização e de segurança. Então, a gente sabe que a prática nos mostra, na verdade, porque nós temos abordagens bastante semelhantes já em vigor há bastante tempo, por exemplo, em relação ao consumo de bebida alcoólica em vias públicas, que também não é permitido. Então, essa identificação ela é solicitada. Nesses casos que nós abordamos, elas foram entregues, foram concedidas à fiscalização, e caso não seja, nós atuaremos em conjunto, como temos atuado com a Brigada Militar, que se faz presente no local, e aí também lavrará, além do auto de infração por não uso de máscara, também o termo circunstanciado pela não identificação. Então, este é o nosso procedimento regulamentado em decreto. Sim.
A partir do momento em que o cidadão ou a cidadã, por exemplo, for notificado, se recusar ainda a colocar a máscara de uma maneira melhor, né, na face, ou até mesmo se recusar a utilizar, ela vai ser multada. E aí, essa multa, se não for paga, como é que fica a situação do cidadão? Ele vai ser incluído, por exemplo, na dívida ativa do município? Sim, depois de lavrado o auto da infração, o cidadão, em respeito ao direito do contraditório e da ampla defesa, ele vai ter 10 dias para oferecer um recurso, no qual ele poderá alegar suas razões pelo não uso. A gente sabe que os casos de não uso, eles já são previstos na legislação e já são excetuados, mas de qualquer maneira, a gente mantém essa postura de transparência e de abertura ao acesso dos cidadãos e também o devido processo legal, que é nosso dever enquanto órgão público. Julgada essa multa, julgado esse recurso, caso ele seja ofertado, e vai ser, então, finalizado o auto da infração, isso é remetido ao cidadão, que tem aí o prazo para pagamento. Caso ele não efetue, sim, os seus registros passarão a constar em dívida ativa e, em virtude do valor, ele poderá ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, aí tendo um prejuízo imediato nas questões de crédito da sua vida cotidiana, né? No comércio local e assim por diante, porque nós precisamos que haja uma efetividade nessa ação para incentivar as pessoas que façam o uso da máscara. Sim. A Controladoria Geral do município já tem aí, Carolina, por exemplo, um prazo já definido para, a partir do momento em que a pessoa for multada, o prazo que ela tem para pagar a multa? O prazo vai ser o da geração da guia de recolhimento, que normalmente são 7 dias. E essa é uma questão mais vinculada aos procedimentos bancários de geração de guia e boleto. E o prazo que eu gostaria de destacar como importante, para que as pessoas entendam, é o prazo do eventual recurso, que aí sim é o que vai definir a emissão dessa multa, que são 10 dias a contar da autuação, com protocolo eletrônico, cujo e-mail está definido lá no portal de transparência da Prefeitura, no decreto que estabelece a regulamentação da lei das máscaras. Sim. Bom, toda vez que envolve arrecadação, né, o dinheiro arrecadado a partir de multas torna-se um dinheiro público. O que vai ser feito do dinheiro arrecadado por conta dessas multas, enfim, de todo esse panorama que envolve a lei do uso de máscaras de forma obrigatória aqui em Santa Maria? Sim, primeiro, nós torcemos para que a gente não tenha recurso nenhum dessa origem, porque, de fato, eu costumo dizer que o que contém a propagação do coronavírus é a máscara e não o valor da multa. Então, nós precisamos, de fato, que as fiscalizações continuem incentivando e fazendo com que as pessoas coloquem a máscara e não lavrando autos de infração, e isso já é unanimidade na equipe que está na rua, e todos os agentes sabem que a prioridade é essa. Contudo, como está expresso na lei aprovada, quando da arrecadação e o que vier proveniente dessas multas será revertido para a compra de equipamentos de proteção individual e demais materiais que sejam necessários para o combate, para as frentes que estão atuando no enfrentamento da pandemia. Então, o valor já está carimbado, como costumamos dizer, e a finalidade será essa, será vinculada exclusivamente ao coronavírus, especialmente a compra de equipamentos de proteção individual para agentes de segurança e da saúde que estão atendendo os pacientes vinculados aí ao corona. O cidadão vai ter acesso semanalmente ou mensalmente a esse valor arrecadado, até para saber o quanto o município vem recebendo em termos de multa a partir da fiscalização, Carolina? E propriamente essa lei do uso das máscaras, ela vai durar até quando aqui na cidade? Iniciando da segunda pergunta, na verdade, assim como os demais decretos restritivos, que precisam fazer alguma limitação vinculada às questões de convivência, de atividade econômica e tudo mais, a gente não consegue precisar uma data de fim, né? A princípio, enquanto as orientações das organizações de saúde, e nós nos orientamos basicamente por isso, há sim um embasamento técnico nisso que é feito, enquanto então houver essa orientação que as prevenções continuem sendo adotadas, uma vez que não temos a vacina, não temos uma forma mais definitiva de prevenção e de cancelamento da circulação do vírus, esse regramento vai continuar, sim, em vigor, até porque, como disse, nós não temos outra forma de prevenção senão as paliativas vinculadas à higienização das mãos, etiqueta respiratória, não aglomeração e uso de máscaras, né? E aí o uso de máscaras vinculado à legislação. E sim, todos os valores arrecadados e recebidos vinculados ao coronavírus, assim como
os demais valores públicos que chegam aos cofres municipais, eles compõem o portal de transparência, aliás, um espaço público aberto, reconhecido como muito completo e eficiente por parte dos nossos órgãos de controle. Tivemos mais um relatório agora em relação ao portal de transparência pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontou a eficiência e a completude, digamos assim, das informações que nós prestamos, e os valores recebidos também de origem dessa rubrica que vem através das multas estão também disponíveis lá no site da Prefeitura, aberto a todos os cidadãos, de forma didática e explicada, para que tenham acesso, então, a esses valores. Egressa do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana e também controladora-geral da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Carolina Salbego Lisovski. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Muito obrigada, ficamos sempre à disposição, é uma satisfação estar nessa querida universidade. Legal, satisfação é nossa também, muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, lembrando, né, a multa ela só vai ser realizada, ela só vai ser aplicada a partir de notificações, né, que o contribuinte, que o cidadão ou a cidadã, por exemplo, não acabar seguindo. Pessoal, o Universo Acadêmico vai ficando por aqui, eu agradeço a companhia de você, convido você mais uma vez, né, para ir lá no YouTube acompanhar nossa programação lá, youtube.com/UFNTV. Você pode também acompanhar as nossas informações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Se você está no YouTube, dá uma passadinha lá no canal 15 da NET Santa Maria para também acompanhar a nossa programação. Um grande abraço a todos e até mais.